Olá, jovens. Perestroika e Glasnost. Mikhail Gorbachev. Assunto do Enem. Assunto de vestibulares no Brasil. Bem, a União Soviética, que começou em 1922, ela vai ter seu fim em 1991. Na década de 80, a União Soviética estava passando por uma crise. Aquela boa educação, aquela saúde, a segurança, que era um marco desse sistema, já não estava mais acontecendo. Os alimentos já faltavam nas prateleiras. Muitos funcionários, insatisfeitos com o sistema, trabalhavam mal. Até pessoas do alto escalão faziam assim. Precisava de mudanças, era necessário. A violência estava grande na União Soviética. As pessoas bebiam muito, homens e mulheres, o alcoolismo, né, a violência. Bem, que situação ela ficou, hein, a União Soviética. Mikhail Gorbachev. Ele vai assumir em 1985 e vai fazer mudanças. Perestroika, reestruturação, é uma palavra russa. Reestruturação da economia, da política, da sociedade, mas para isso foi preciso uma abertura para o capitalismo. E assim ele o fez. Glasnost, transparência. Aquelas autoridades precisavam mostrar como estavam trabalhando. O povo precisava saber como era esse governo. Então, esta foi a política de Gorbachev. Gorbachev, entre as principais medidas estavam os cortes nas despesas militares. No outro vídeo, eu citei para vocês que em 1979 houve um levante no Afeganistão de um grupo islâmico que não aceitava mais a opressão do sistema socialista. Não aceitavam. A União Soviética enviou tropas para abafar o movimento. Bem, Mikhail Gorbachev manda que essas tropas retornem para a União Soviética. Pede o retorno delas. Investimento em tecnologia. Era preciso. Uma defasagem enorme. A Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos estavam muito na frente. Muito na frente. Então era necessário um investimento tecnológico. Fim do monopólio sobre empresas. Fim do monopólio. Somente as empresas ligadas aos alimentos. O monopólio era do Partido Socialista, né? Era do Estado. Era do Estado. Permissão que fossem abertas empresas privadas, lojas fossem abertas, permissão para que houvesse investimentos estrangeiros, empresas estrangeiras pudessem vir para a União Soviética e até se associar às empresas que surgiram na própria União Soviética. Liberdade de instalação de uma economia capitalista. Bem, a Glasnost, que é uma transparência no governo, ela vai libertar presos políticos, vai dar liberdade de imprensa, transparência, acabar com aquela censura que existia. Conceder liberdade de greve. Quem falava nisso? Liberdade de greve em todos os 69 anos que ocorreu a URSS, a União da República Socialista Soviética, pôs fim a um único partido, que só existia o Partido Comunista. Né? Agora foi lançado o pluripartidarismo e vão acontecer as oposições. Bem, teve obstáculo, Mikhail Gorbachev? Teve. Como sempre, tem os conservadores, né? Os conservadores do Partido Comunista não quiseram aceitar essas reformas.
Mas existia uma ala no próprio Partido Comunista, a ultra-reformista, e essa queria as mudanças. Estava junto com Mikhail Gorbachev. E vai aparecer, essa rivalidade vai ser entre conservadores e ultra-reformistas. E em agosto de 1991, os conservadores vão tentar dar um golpe e tirar Gorbachev do poder. Eles vão tentar fazer isso. Porém, como eram repúblicas, né, então existia o representante, o governo da República da Rússia, era uma república, da Bielorrússia e da Ucrânia. E esses três foram apoiar Mikhail Gorbachev, liderados por Boris Yeltsin, que era da República da Rússia. Venceram o movimento. Os conservadores não tiveram vez. Não tiveram vez. Boris Yeltsin, que era o líder, em 8 de dezembro de 1991, ele vai proclamar extinta a União da República Socialista Soviética. E vai ser criado a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Aquelas antigas repúblicas vão formar agora a Comunidade dos Estados Independentes. Não existe mais União da República Socialista Soviética. E em 25 de dezembro, Mikhail Gorbachev sentiu que não tinha mais como governar, não tinha mais essa força para governar, e permitiu que ele concedeu o cargo para Boris Yeltsin, que era o grande líder, né? Que passou a ser o presidente da Rússia, da Comunidade dos Estados Independentes. Bem, jovens, em um discurso de Mikhail Gorbachev, eu vou fazer uma leitura do nosso livro e ela tem 4 perguntas. E eu vou pedir para vocês responderem essas perguntas, certo? Eu vou ler para vocês um discurso do Mikhail Gorbachev. Temos enormes somas concentradas nos fundos sociais. A assistência médica é grátis, bem como a educação. Foi quando ele assumiu, ele vem do antigo Partido Comunista. Os indivíduos são protegidos dos reveses da vida e sentem-se orgulhosos disso. Mas constatamos também que pessoas desonestas, lembra da Glasnost, para mostrar a transparência, mas constatamos também que pessoas desonestas tentam explorar essas vantagens do socialismo. Conhecem apenas seus direitos, mas não querem saber de seus deveres. Funcionários do alto escalão que não estavam preocupados com a população. E isso já era público e notório, os privilégios e mordomias que alguns tinham. Trabalhavam mal, esquivam-se de trabalho e bebem demais, o alcoolismo que tomou conta. Há um grande número de indivíduos que adaptou as leis e os costumes vigentes para servir a seus próprios interesses egoístas. Dão pouco à sociedade, mas conseguem, apesar disso, obter tudo o que é possível dela, e até mesmo o que parece ser impossível. Vivem de rendas imerecidas. Foram palavras de Mikhail Gorbachev. Agora as 4 perguntas. A primeira. O que Mikhail Gorbachev critica nesse trecho? Segundo, na nossa sociedade também há pessoas que conhecem apenas seus direitos, mas não querem saber de seus deveres. Comente sobre isso. O que você pensa sobre isso? É a terceira pergunta. A 4ª pergunta, você tem cumprido seus deveres de cidadão? Bem, jovens, um texto para reflexão de todos, né, sobre a situação que vivia a União Soviética, como Mikhail Gorbachev encontrou essa União Soviética para governar e as mudanças que passaram a acontecer. Ok? Bem, jovens,
Espero que tenha tido uma compreensão e nos encontraremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais, um abração.